Galera, bom, vamos lá. Então, nós falamos do integral agora há pouco e agora eu vou colocar para vocês orientações sobre o parcial manhã. Então, vamos lá, quem são essas turmas aqui? Bom, o que nós sabemos? Plano de retomada de horário. Então, as turmas da manhã têm aulas todos os dias, de acordo com a nossa organização. Aqui eu deixei alguns números de intenção de retorno, mas é uma organização da coordenação, tá bom? E vocês, professores, vão ter essas orientações conforme forem solicitadas e, acima de tudo, conforme forem vivendo. O que nós temos para segunda-feira, no parcial da manhã? Bom, de manhã, às 8 horas da manhã, professores da base comum, todos estarão em sala de aula, atendendo os alunos, seja do integral ou seja da base diversificada. Nós vamos ter aí na segunda-feira um atendimento de todos os professores, exceto para as turmas do quarto e do quinto ano. Professores do quarto e do quinto ano não terão alunos na segunda-feira, mas eles estarão na escola, reitero, cumprindo o horário dele de trabalho. A base diversificada, diferente do integral, no parcial da manhã, entra em sala de aula. Então, o que eu tenho aqui? Segunda-feira, 8 horas da manhã, a Jéssica deve estar junto com a Bibi no terceiro ano A. A dona Cida, 8 horas da manhã, na segunda-feira, deve estar junto com a... Não, desculpa, Dona Cida não está junto com ninguém, perdão. Porque Dona Cida é quarto ano e quarto ano não tem aula. Dona Cida estará na escola cumprindo o horário dela. Esses são os exemplos. Essa parte aqui do segundo horário, que é das 8h45 às 9h30 da manhã, só professor da base comum. Depois, das 9h30 às 10h15, Dona Cida estaria no quarto ano B, se tivesse aluno. Mas como não tem aluno, Dona Cida estará cumprindo horário na escola. Depois, às 10h15, quarto ano A, Igor estaria assumindo essa turma, caso tivesse aula nessa turma na segunda-feira. Como não tem, Igor estará na escola cumprindo horário às 10h15 da manhã. Bom, eu vou usar o exemplo da Dona Cida, que é o que está mais explícito aqui. Às 8h45, Dona Cida vai falar: eu não teria nenhuma sala agora, o que eu faço? Nenhuma situação de aula, ela estaria em sala durante 3 períodos e estaria aqui com a janela de 45 minutos. Eu falo para a Dona Cida que nesse momento ela se organiza com a papelada dessa, pode caçar uma conexão com a internet e atender as demandas do remoto como nós já fazíamos. A única diferença é, como eu disse para vocês, tudo que nós fizemos de 2020 até hoje ainda vai continuar, porque nós temos aluno remoto. A diferença é que agora nós teremos demanda presencial para atender. Então a primeira semana é essa. Isso para segunda-feira no parcial da manhã. Na terça-feira, mais horários. Então esses professores aqui, de acordo com esse horário aqui, entre as 8 da manhã e 10h15, estarão na escola cumprindo seus horários. Nesse caso aqui, eles estarão em sala de aula, atendendo os alunos do primeiro, do segundo, do terceiro ano. Os que têm aula em quartos e quintos anos estarão na escola cumprindo horário normalmente. Não vai existir aquela questão: o quarto ano não tem aula hoje, eu não preciso ir para a escola. O aluno não, o professor sim. Ele vai cumprir a carga horária de trabalho dele de acordo com o horário híbrido aqui estabelecido. Na quarta-feira, quinta-feira, eu acredito que os exemplos aqui explanados para a segunda e na terça já vão contemplar as dúvidas dos demais dias. Aqui, se vocês observarem aqui no terceiro ano A, eu já tive uma alteração.
essa professora aqui, a Marielle, ela teria aula no horário normal na segunda-feira. Mas, porém, lá na unidade dela, tem um choque na segunda-feira. Nós observamos aqui e vamos mudar para quarta-feira. Então, ela estará aqui na escola quarta-feira às 8 horas da manhã. E assim, a semana que vem, eu e Fernanda estaremos à disposição de vocês para verificar esse fluxo e ver o que está acontecendo e se haverá necessidade de fazer alguma alteração. Caso não seja verificada tal necessidade, os horários de fluxo são esses horários aqui, compreendidos entre as 8 da manhã e as 11 horas da manhã. Falando agora do parcial da manhã, tá? Vim de manhã, tenho horário, cumpri meu horário. À tarde, tenho horário, independente de estar tendo aula ou não. Se eu tiver aluno naquele horário, eu vou cumprir. O que muda, pessoal? Vai mudar simplesmente assim, ó. Nós vamos colocar na cabecinha. O horário que eu tinha de suporte pedagógico, ele no híbrido, ele está remoto. Ele não precisa ser cumprido dentro da escola. Mas o horário que eu tinha com o aluno, ele vai ser cumprido na escola. E mesmo eu tendo janela, eu aproveito e faço algum trabalho. Professor, uma coisa que o professor mais tem no mundo é trabalho. E a escola tem lá os espaços, nós vamos se readaptar. Vai chegar um momento que fala assim, preciso de internet. Na coordenação tem. Preciso de laboratório de informática. Talvez pode ser que haja uma máquina vazia que pode ser usada. Mas aí vai do bom senso e da conversa com o professor de informática. E às vezes, em determinado momento, o laboratório pode estar até vazio. Temos 2 laboratórios. Lembrem-se sempre, resiliência, paciência, tá? E adaptação. Não tem outra justificativa. Transtornos vão ocorrer? É inevitável. Mas nós vamos saber viver o day by day. É um dia de cada vez. E nós estamos aqui, reitero, à disposição para dialogar. O que for da nossa faculdade, nós vamos estar observando. O que não for, nós vamos estar realizando de acordo com as orientações. Lembrando que a verdade de agora, ela pode se tornar mentira amanhã. Muito obrigado pela compreensão até aqui.